paz do Senhor a todos. Hoje nós iremos dar início ao terceiro módulo aqui do Novo Testamento 3, falando sobre epístolas gerais e o livro de Apocalipse. Então nós iremos hoje trabalhar o livro de Hebreus, que está dentro ali das epístolas gerais. As epístolas gerais que são Hebreus, Tiago, Pedro, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Então são esses as epístolas gerais que nós iremos estudar, bem como Apocalipse. Porém, hoje a gente vai dar início começando pela epístola de Hebreus. Então, venha comigo e vamos estudar o livro de Hebreus. Antes, a gente precisa entender o que é uma epístola geral, né? O título é Epístolas Gerais, que são 8 epístolas aqui. Essas epístolas são cartas, tá certo? Com a finalidade mais ampla. No primeiro século ali da igreja, houve-se uma necessidade muito grande de se manter a comunicação com as igrejas. E aí o meio de comunicação mais viável era através de cartas. Então por isso que o apóstolo Paulo, né, e os demais escritores e apóstolos ali vão usar o expediente da carta, escrever carta para as igrejas, porque o evangelho estava se expandindo, então havia uma necessidade de se escrever todo aquele ensinamento, né, de Jesus, dos apóstolos, porque os apóstolos estavam ali, de certa forma, morrendo, muitos deles tinham morrido e a perseguição era muito grande, então houve a necessidade então, de instruir as igrejas através de cartas, uma vez que era muito difícil manter o contato com todas as igrejas. Então, escreveu-se cartas com o propósito então de ensinar, de exortar as igrejas ali no primeiro século. Só que essa terminologia epístola se dá pela questão da abrangência da carta. A carta é algo mais direcionado, ali, mais local. Já uma epístola, ela tem um conteúdo mais abrangente. Ela não é apenas direcionada para uma igreja, mas para todas as igrejas. Epístolas gerais também pode ser chamada de epístolas universais ou epístola católica, porque todas elas são sinônimos. Então, epístolas gerais, ou epístola católica, ou epístolas universais. Estamos falando da mesma coisa. Quando o autor escreveu ali Hebreus, a gente precisa entender o contexto histórico na qual foi escrito o livro de Hebreus. Estava havendo uma perseguição muito grande. No primeiro século, logo no início, os cristãos tiveram liberdade para propagar o evangelho. No primeiro século ali, existia uma perseguição ali, mas geralmente era uma guerra entre a própria religião, entre os fariseus, saduceus, entre os essênios, os escribas. Então, existia ali uma perseguição, mas era entre o próprio cristianismo, digamos assim, a própria religiosidade. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, o cristianismo ele foi ganhando corpo e foi se expandindo. Foi a partir lá do ano 60 depois de Cristo que começou agora uma perseguição mais acentuada do Estado agora. Por quê? Porque o imperador Nero, ele na sua loucura, no seu delírio, ele vai e toca fogo ali em Roma. E ali houve, de certa forma, uma suspeita muito grande que o próprio imperador estava tocando fogo na cidade. Mas o que acontece? Das cidades ali que foram, dos bairros que pegaram fogo, justamente dos cristãos, eles não foram consumidos pelo aquele fogo. Então, por isso, Nero aproveitou essa oportunidade para colocar culpa nos cristãos e aí começar uma perseguição muito ferrenha contra os cristãos daquele primeiro século ali. Então houve uma perseguição muito grande. Os cristãos foram torturados, perseguidos. Muitos deles começa agora uma perseguição tão forte que muitos deles eram queimados, eram amarrados em cruzes e tocavam fogo ali. O seu corpo servia para clarear, né, à noite enquanto eles estavam ali se divertindo. Muitos deles eram jogados na arena ali do Coliseu Romano para que as feras comessem eles. E eles ficavam ali aplaudindo, vendo aquelas feras devorar os cristãos. Você pode ver aqui na imagem, tá certo? Do Coliseu Romano, eu tive a oportunidade de estar lá e ver algumas dessas imagens. Observe,
Aqui, ó, são imagens, tá vendo? De toda uma estrutura arquitetônica muito bem feita. Aqui é a cruz, onde é um símbolo aqui, onde os cristãos eram mortos nessa cruz. Muitos deles eram amarrados na cruz e tocava fogo. Então aqui é um simbolismo aqui do cristianismo, né? Daquele século. Aqui nessa estrutura aqui, onde ficavam os animais ferozes que saíam da arena e estavam ali devorando os cristãos que ali estavam, e eles ficavam ali aplaudindo, ficavam ali vibrando com a morte dos cristãos. Então, esse foi um período muito terrível, onde os cristãos perderam muito dos seus bens, foram confiscados e eles foram perseguidos, muitos mortos nesse período. Então, é nesse contexto aqui que foi escrito o livro de Hebreus. Por quê? Judeus que se convertiam ao cristianismo, eles, então, de certa forma, começaram a, devido à pressão dos próprios amigos, da própria sociedade, e também por causa da questão da perseguição, eles começaram a querer retroceder e a voltar ali para o judaísmo. Então, é nesse momento que o autor vai escrever o livro de Hebreus para falar da superioridade de Cristo. Antes de falar da superioridade de Cristo, aqui, de entrar no livro como um todo, nós precisamos agora entender quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Qual o escritor do livro de Hebreus? Existem muitas conjecturas, alguns dizem que foi Paulo, outros foi Lucas, outros Barnabé, Apolo. Então, por que essas colocações? Então, a gente vai ver isso agora. Primeiro, a gente precisa entender que as epístolas, as cartas que eram escritas, ela tinha um padrão, né? Quando você escreveu uma carta, existia um padrão greco-romano. Então, se você for observar todas as cartas do apóstolo Paulo e todas as demais cartas e epístolas aqui, não é? Todas as epístolas, você vai ver um padrão grego-romano. Esse padrão a gente pode ver, veja o texto aqui de Tiago, né? Tiago, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então, qual é o padrão? Sempre o autor vai se expressar, então ali vai ter o autor, depois vai ter o destinatário e por final tem a saudação. Então observe nesse texto aqui que nós temos Tiago, o autor, o escritor, ele se coloca aqui, tem um apóstrofo aqui, ele coloca servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O destinatário agora, as 12 tribos que andam dispersas. E depois a saudação, ele diz saúde. Então observe que existe esse padrão. Esse padrão você pode ser observado em qualquer outro livro. Pedro, por exemplo, 1 Pedro 1:1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ó, Pedro, o autor, ele é apóstolo de Jesus Cristo, aí o destinatário, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bentina. Aí, ó, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Aí, graça e paz vos sejam multiplicadas. Observa aqui que ele está saudando. Então existe esse padrão aí, e se você for observar na sua Bíblia aí, tanto o livro de Romanos, de Coríntios, de Gálatas, todo ele segue esse padrão aí, que é um padrão greco-romano. Porém, quando a gente chega agora no livro de Hebreus, esse padrão muda totalmente, tá certo? Então, por isso que não se sabe quem é o autor, porque ele foge desse padrão grego-romano, onde começa falando o nome do próprio autor. Observe então como é que começa o livro de Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, observe aqui que ele foge totalmente daquele padrão grego-romano. Ele começa aqui, ó,
falando, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Então ele começa num padrão totalmente diferente, não identifica aqui o autor. Então por isso que existe essas conjecturas de quem teria escrito o livro de Hebreus. Então a tradição da igreja primitiva, ela aí se posiciona com certa incerteza quanto quem escreveu o livro de Hebreus, tá certo? Num lado oriental ali do Império Romano, no lado oriental, então eles acreditavam que quem escreveu o livro de Hebreus teria sido o apóstolo Paulo. E qual é o argumento que se dá para que tenha sido Paulo o escritor do livro de Hebreus? Então vejamos alguns dos argumentos que muitos colocam como sendo Paulo o escritor do livro de Hebreus. O primeiro argumento é o argumento teológico, ou seja, é a semelhança teológica que existe nas epístolas de Paulo e aqui na epístola aos Hebreus. Então existe uma semelhança teológica muito grande. Então, por essa questão da semelhança teológica, então muitos vão dizer que Paulo é o escritor desse livro. Primeira semelhança em relação à pré-existência aqui de Cristo, a sua posição como criador aí, tá certo? Então, observe esse texto aqui de Hebreus capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim, ó: o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressão e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então está falando aqui da pré-existência de Cristo, né, como autor e criador de todas as coisas. Agora observe que em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 17, existe aqui na colocação do apóstolo Paulo uma semelhança aqui no que está sendo dito aqui em Hebreus. Observe esse outro texto aqui. Colossenses 1, 15 e 17 diz assim: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visível e invisível, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Então observe aqui que Paulo está falando aqui que Cristo existe antes de todas as coisas, que ele criou todas as coisas. Então, existe aqui essa teologia da pré-existência de Cristo, muito semelhante aqui entre essa teologia de Paulo lá em Colossenses, como aqui em Hebreus. Então, por isso, devido a essa semelhança teológica, alguns vão dizer que foi o próprio Paulo que ele escreveu o livro de Hebreus. Mas não só é esse um dos fatos, tem outros pontos teológicos também, que a gente pode observar. Aqui exemplo da humilhação de Cristo, tá certo? Falando da humilhação de Cristo, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 17, está escrito assim, ó: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também eles participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então está falando aqui da morte de Cristo, da humilhação de Cristo morreu, né, para aniquilar o domínio do pecado aqui, o diabo. E aí a gente pode ver também lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, falando também da humilhação de Cristo. Paulo vai falando lá aos Filipenses, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então observe aqui que existe também essa semelhança em relação à teologia. Então existem vários outros pontos também que é semelhante aqui em relação à teologia de Paulo, né? Em relação à teologia vista aqui no livro de Hebreus. Porém, a parte ocidental ali do Império Romano, eles não acreditavam que era Paulo o escritor de Hebreus. Então a parte ocidental, oriental acreditava, né, por essa questão aí da semelhança teológica muito forte aí, mas a parte ocidental não acreditava. Então existia essa divisão aí, essa incerteza em relação a quem escreveu
o livro de Hebreus. E por que eles duvidavam? Por aquela questão que todas as epístolas de Paulo, todas elas você vai encontrar Paulo escrevendo na mesma estrutura, né? Greco-romano ali, de autor, destinatário e a saudação. E depois que ele vinha tratar dos assuntos teológicos. Então, para esse grupo aqui, não poderia ser Paulo, porque Paulo jamais iria escrever um livro anônimo, ele não tinha costume de fazer isso e não era agora que ele iria fazer isso. Tá certo? Então eles descartam totalmente essa questão de Paulo ter escrito o livro de Hebreus. Uma outra questão também que eles descartam é devido ao estilo, né, linguístico ali, o grego muito polido que é usado ali no livro de Hebreus. Então, embora Paulo fosse alguém muito preparado, né, uma pessoa estudada, falava o grego, o aramaico, né, o hebraico, era uma pessoa estudada, conhecia das filosofias do Império Grego ali, era uma pessoa bastante estudada, porém, todas as suas epístolas, né, não tinha esse grego aqui tão polido como temos aqui no livro de Hebreus. Então, eles não acreditavam que era Paulo justamente por causa desse estilo linguístico aí muito diferente, né, das epístolas paulinas, porque aqui em Hebreus a gente tem aqui um estilo muito mais polido, tá certo? Então, por isso que eles não acreditavam que essa epístola aos Hebreus tivesse sido escrita por Paulo, além da questão do anonimato, porque Paulo sempre se identificava nas suas cartas. Você pode ver isso em qualquer livro aí escrito por Paulo, que Paulo sempre vai começar Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo, servo do Senhor. Então Paulo está sempre se identificando e aqui não existe uma identificação do autor. Então por isso que eles não acreditavam como sendo Paulo o autor. E devido a essa questão aí, vai surgir outras personagens aí como sendo o autor do livro aqui de Hebreu, da Epístola aos Hebreus. Então, muitos vão dizer que quem escreveu o livro de Hebreus teria sido Apolo, justamente porque Apolo era uma pessoa muito eloquente, né? Em Atos vai falar sobre isso. Então, lá em Atos, capítulo 18, versículo 24, está escrito assim, ó, e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Então veja aqui que era alguém muito eloquente. Então por isso que alguns vai colocar aqui dizendo que quem escreveu Hebreus teria sido Apolo. Uma outra questão também, essa questão do uma outra questão aqui também é em relação a esta teologia aí muito próxima aí do apóstolo Paulo. Então, Apolo também era amigo de Paulo, né? Então, o fato dele estar com Paulo ali, ser muito familiarizado com Paulo, ele teria escrito, né, dentro de uma teologia muito semelhante à de Paulo aí. Então, muitos vão advogar em relação a Paulo devido à sua eloquência, devido à sua familiaridade aí com Paulo e o fato também dele ser de Alexandria. Mas mesmo assim, a tradição antiga não é favorável aí a Apolo como sendo escritor. Então, vai existir aí, então outra linha de pensamento colocando em Lucas, né? O médico Lucas, que era médico, historiador, era um pesquisador, formação superior ali, era uma pessoa muito eloquente. Ele, no livro de Lucas, a gente viu em aulas passadas que ali existiram 800 palavras novas ali do grego, tá certo? Que ainda não tinha sido usado. Então Lucas era alguém realmente muito capacitado. E aí, como Hebreus aqui é um grego polido, bem falado, bem feito aqui, bem escrito, então alguém existe essa linha de pensamento aí como sendo Lucas, o escritor de Hebreus. E também porque Lucas também era muito próximo a Paulo, tá certo? Então ele poderia também ter assimilado essa questão aí da teologia de Paulo aí. Porém, um ponto negativo aqui em relação a Lucas, que aí se descarta a possibilidade de ter escrito, é porque no livro de Hebreus existem muitos elementos, né, da cultura hebraica, muitos detalhes, são ricos detalhes ali de toda a cultura hebraica. O escritor ali tem um conhecimento muito grande do hebraico ali, da cultura hebraica. E Lucas, ele não é um hebreu, né? Ele não é um judeu, tá certo? Ele é um grego, então Lucas não poderia ter escrito o livro de Hebreus. Então, por isso que se descarta a possibilidade também aqui de Lucas
ter escrito esse livro aí. Então aí vai surgir outras linhas de pensamento, como Barnabé, como Silvano também, um amigo de Paulo aí, e Clemente de Roma, tá certo? Então existem essas linhas de pensamento, mas o fato é que não temos ainda como determinar, não existe um ponto aí fixo aí dizendo quem escreveu o livro de Hebreus. Então o livro de Hebreus é um livro anônimo, tá certo? Do ponto de vista aí dos estudos, é um livro anônimo, existem essas conjecturas, mas é um livro anônimo, não existe aí um autor, né, identificado. E aí uma outra coisa que a gente pode observar aqui é em relação ao destinatário. A quem o livro de Hebreus foi escrito? Para quem? Né? Então, para judeus ou para gentios? Então, no primeiro momento aqui, alguém vai pensar que o livro de Hebreus foi escrito por gentios. Né? Por quê? Porque existe essa questão do grego muito polido aí, tá certo? Então, possivelmente foi direcionado aos gregos. Existe também o uso da Septuaginta, que é justamente a tradução da Bíblia, né, hebraica aí, para o grego, e usa-se muito a Septuaginta e como referência. Então alguns têm pensado que esse livro teria sido escrito direcionado para os gregos. Mas evidentemente que essa questão aí da Septuaginta é porque os cristãos ali, eles se espalharam pela Palestina e houve a necessidade então agora do uso do grego ali, porque os irmãos estavam todos dispersos aí. Então isso aí pode ser justificado dessa forma aí, tá certo? Porque eles viviam pela Palestina de uma forma geral. Então, por outro lado, a gente tem também o conhecimento judaico muito forte no livro de Hebreus. Então, como a gente tem o uso da Septuaginta e o grego muito polido aí e tal, como se fosse escrito para os gentios ali, mas também temos aqui os rituais muito forte aqui, o conhecimento ritualístico do judaísmo aí muito forte, tá certo? E também temos a advertência aos seus leitores aí para não retornar ao judaísmo. Então, evidentemente que isso dá a entender claramente que o livro também foi escrito para judeus. E uma outra questão também é a questão do título, né, aos hebreus, que todos nós sabemos que esse título aí, aos hebreus, é uma referência ao povo judeu, né, que no primeiro momento aí chamava-se de hebreus. Então, tem todos esses elementos que apontam também que esse livro foi escrito também para judeus ali. Então, a gente pode dizer que esse livro aí, as epístolas aos hebreus, ele foi escrito para um público misto de cristãos ali, gentio e hebreus, tá certo? Agora, qual o propósito que ele foi escrito? A gente já viu que a gente não sabe quem foi o autor, a gente já viu que esse autor, ele escreveu para um público misto de judeus e não judeus, gentios, mas qual o propósito dele ter escrito este livro, né? Essa epístola aí? Então, o propósito o primeiro propósito que a gente pode dizer foi para fortalecer a fé dos irmãos diante das perseguições. Então eles estavam sendo perseguidos, então muitos deles estavam desanimados, querendo retornar aí, largar a fé. Então ele vai escrever no primeiro momento aí para fortalecer a fé dos irmãos. Vejam o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao 34. Então, fortalecer os irmãos diante das perseguições. Veja o que está escrito. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muitas lutas e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Então, observe aqui que ele está falando de quê? Que muitas tribulações, insultos e tribulações, muito sofrimento, muita luta que eles tinham passado. Continuando. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuía bens superiores e permanentes. Então observe que aqui o escritor está dizendo que eles tinham sido presos, que eles tinham
os seus bens tinham sido confiscados, tá certo? Mas eles estavam alegres. Então, o escritor está escrevendo aqui para fortalecer os irmãos ali na fé em relação a essas perseguições, tá? Fortalecer os irmãos ali em relação às perseguições. Uma outra questão ali foi para fortalecer a fé deles diante também da imaturidade de alguns, né? Como está escrito lá em Hebreus capítulo 5, versículo 11 e 12, que diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de algum que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Então observe aqui que o escritor está chamando a atenção daqueles irmãos, da imaturidade deles. Eram para eles já serem mestres na palavra, estar recebendo o ensinamento mais forte, mas eles, na verdade, não tinham estrutura para isso e estavam precisando ainda tomar leitinho. E ele estava escrevendo ali para exortar os irmãos ali diante dessa imaturidade, né, que eles estavam apresentando. E uma outra coisa era para evitar que os cristãos voltassem à prática do judaísmo, tá certo? Por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos, né? Muitos deles perseguidos, muitos deles estavam sofrendo pressão da sociedade judaica, dos amigos, dos familiares, então existia uma pressão muito grande e eles estavam diante agora de um novo cristianismo. E observe que eles tinham crescido, né? Eles eram instruídos desde pequeno sobre a lei de Moisés, sobre rituais, então existia uma confusão muito grande, possivelmente, na mente deles ainda, principalmente pela imaturidade, que eles ainda não tinham adquirido aquele conhecimento do cristianismo como deveria ter naquele momento. Então o escritor vai falar para que eles permaneçam no cristianismo aí, não retroceda, né? Então por isso que Hebreus 10 e 25 está escrito assim, ó: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então ele vai dizer, não deixemos de nos reunir, não faça isso, né? Como igreja, a gente tem que estar reunidos. Então serve de um alerta para nós hoje. Muitas pessoas aí desigrejados aí, querem viver um evangelho solitário. Então veja que isso não condiz com a palavra de Deus. Então, ele vai advertir, ó, segundo o costume de alguns que querem viver aí isolado, não façam isso, mas encorajem uns aos outros aí, ainda mais porque o dia do Senhor se aproxima. Então que nós possamos encorajar nossos irmãos em meio às dificuldades para nos mantermos firmes, unidos na igreja, que nós não sejamos como alguns que têm saído da igreja, vivido um evangelho independente. Não, nós como igreja do Senhor, precisamos estar reunidos. E era isso que o escritor estava falando ali para aquela igreja aos hebreus. Então, resumindo aqui, o que nós vimos foi que o propósito aqui foi para fortalecer os irmãos na fé, tá certo? E também para fortalecê-los diante dessa perseguição e diante dessa imaturidade. E para que eles não retornassem às práticas, não é, judaicas anteriores, mas que ele permanecesse ali na comunhão da igreja, firme, esperando a vinda de Cristo. Então esse é o propósito da carta ali escrita aos Hebreus.